Bom, hoje nós temos aqui no canal uma participação muito especial. Círio Gomes, já foi prefeito, governador, deputado, ministro da Fazenda. Ele está passando por Rosário, fazendo algumas palestras aqui na universidade e, obviamente, eu não podia deixar de fazer algumas perguntas. A primeira delas é, nos últimos 2 dias, você viu que a participação universitária jovem é muito presente aqui, muito marcada. Você passou pela militância também universitária, por um breve período de tempo, pelo que eu estive estudando, na sua vida universitária. A que se deve, desde seu ponto de vista, que a população jovem hoje no Brasil crê que a política, essa renovação, digamos, da política, se tem como um processo desacreditado, essa renovação, digamos, dos jovens entrando na política? Isso é um fenômeno muito complexo que tem várias explicações, né? Mas, em relação à minha geração, uma explicação logo avulta. É que a minha geração identificava com muita clareza o inimigo, né? Nós sabíamos bastante bem contra o que estávamos lutando e tínhamos um consenso muito fácil de ser entendido. Contra a ditadura, embora parecesse uma coisa muito dura, muito cruel, muito ameaçadora, havia clareza em ficar contra ela e havia como que uma abastança felicitante, né, na nossa crença de que nós tínhamos a capacidade de derrotá-la mais cedo, mais tarde ou mais tarde. A gente acreditava que era mais cedo. E aí a agenda também era muito simples. Então era anistia, eleição direta, constituinte, a redemocratização do país, porque era como se podia celebrar esse consenso, na medida em que, e isso explica a diferença para hoje, superadas essas caricaturas, hoje o inimigo não é mais claro. Nossa geração, a geração de vocês, está sendo induzida a referir a felicidade, que para a nossa geração era espiritual, não estou falando de religião, estou falando de amor, de serenata, de compaixão, de idealismo político, de insurgência revolucionária, tudo isso é felicitante, do ponto de vista espiritual. As novas gerações são induzidas a referir sua felicidade, inconscientemente, ao acesso a um padrão de consumo absolutamente sofisticado e que, a rigor, é a única coisa que está globalizada, a informação de um padrão de consumo ao qual as pessoas, esse padrão de consumo, as pessoas são induzidas a referir os elementos simbólicos de sucesso social, os elementos simbólicos da aceitação do garoto mais jovem pelos seus grupos. Então você tem uma ansiedade, uma angústia existencial na humanidade que esmaga, né? E o dogma neoliberal destruiu a política como locus, né? Ou pelo menos tentou destruir a política como locus, onde você deposita sua percepção do real e suas idealizações de mudança, ou a sua confiança em uma idealização. E trata-se de descobrir a prática, como é que vai daqui para acolá e tal, e isso é felicitante. E a geração de vocês está descobrindo isso. Claro que no Brasil isto é agravado pela nossa conjuntura local. Então aí você tem, contemporaneamente, 2 fenômenos, pelo menos, que eu indico há muito tempo, como também agravadores desse nível de alienação, por assim dizer, ou de repulsa pela política. O primeiro é que as forças assim chamadas de esquerda, as forças assim chamadas de progressistas, fomos ao poder e não aconteceu nada. Nós apenas fomos um pouco mais solidários com os pobres, fomos apenas um pouco mais mas inclusive nas questões de decência, nós estamos apanhando no Brasil feio, né? O PT não podia ter feito o que fez, como elemento simbólico, vamos dizer, o altar da esperança dessa geração toda. E a outra coisa é imediatamente relacionada a isso, que é os veios de transmissão da sociedade civil foram praticamente todos cooptados. Então, você, de repente, começou a ter um sindicalismo a favor do governo, entidades estudantis a favor do governo, o que é muito estranho, né? Porque a inerência do movimento da sociedade civil meio que estabelece um antagonismo, pelo menos sob o ponto de vista do dia a dia, com o governo. Não faz sentido um sindicalista defender o governo. Tudo bem que o governo, na hora de um extremo, de um golpe, de uma coisa, a gente entenda de que lado nós estamos. Mas nós não, agora, por exemplo, como nós estamos precisando desses veios de transmissão, essas cabeças estão lá sem corpo, porque perderam o nexo dialético, porque passaram a ser governistas, ao invés de expressão fiel das contradições da sociedade brasileira. Pronto, está aí o tamanho do pacote. Bom, já que a gente falou sobre participação jovem, universidade,
Hoje, a Universidade Nacional de Rosário recebeu, só no ingresso de 2016, 1.321 brasileiros e só no curso de medicina. Desde o seu ponto de vista, o que o senhor acha sobre esse êxodo jovem que sai hoje do Brasil em busca de uma melhor formação com um acesso muito mais democrático comparado ao Brasil, visto toda a problemática nas falências de políticas públicas de ingresso e permanência em comparação, por exemplo, com a Argentina, e também ao processo cada vez mais burocrático na revalidação dos títulos no exterior? Isso é uma situação bastante intrincada. Ancestralmente, evidentemente que a explicação está na proporção de vagas que se oferece a esta ou aquela comunidade. Então, a Argentina, nos últimos meio século, tem conseguido dar o dobro, proporcionalmente às suas respectivas populações, pelo menos o dobro de acesso aos seus jovens do que o Brasil tem tentado fazer. O Fernando Henrique, por exemplo, proibiu a criação de cursos técnicos de nível médio. Proibiu, é um negócio inacreditável. Depois, enquanto o PCdoB distraía a população estudantil com a ameaça de uma privatização do Sistema Federal de Ensino Superior, coisa que nunca esteve na agenda, o Fernando Henrique privatizou a demanda, facilitando dramaticamente a criação de cursos sem nenhuma qualidade, tanto que na minha área do direito, 82% das pessoas que se formam e que se submetem ao exame de ordem para poder advogar não passam. É uma verdadeira tragédia. Ultimamente, isto diminuiu, não piorou, diminuiu. Houve uma ampliação consistente do nível de acesso à universidade, seja a criação de novos cursos universitários, novas universidades, não na velocidade e no volume que precisamos, mas é uma tendência que está ameaçada de ser interrompida. Se esse golpe se consumar, será, por certeza, interrompido. A emenda constitucional que já proíbe a expansão está no Congresso Nacional, proposta pelo governo golpista. E você também tem esses outros atalhos, né? Apesar de um problema grave de qualidade, o ProUni abre acesso, o FIES permite financiar matrículas, etc. Então, há uma tendência que dá a pista do que nós precisamos fazer, né? Agora, vamos dizer, um genocídio de inteligências, não só neste nível, que já agrava, inclusive, a confiança do jovem no futuro do país, que está extremamente abalada, como nos últimos anos nós perdemos 50 mil cérebros já treinados para o estrangeiro, que é um desastre da estagnação econômica do país. Bem, o Conselho Federal de Medicina diz que não faltam médicos no Brasil. Sobre este ponto anterior, na questão anterior, de novo, é muito agradável falar a estudantes de medicina que estão sofrendo o sacrifício do desterro, do exílio voluntário para buscar uma escola que não tem no seu país, você dizer, não, precisamos facilitar isso. Entretanto, não é possível, porque vocês, na medicina, literalmente são pessoas que lidam com a vida e a morte. Claramente. E há experiências muito constrangedoras na vida brasileira, do passado, inclusive recente, de profissionais de medicina treinados em outros países que não têm qualificação nenhuma. É evidente que o pretexto, né, deste cuidado com a qualidade do serviço não explica tudo. Parte importante é uma exacerbação ultracorporativista, com todo respeito, né, à corporação médica, mas no Brasil passa de qualquer razoabilidade. O Conselho Federal de Medicina diz que não faltam médicos no Brasil, que eles estão mal distribuídos no território nacional. Fato. O governo federal, tratando de solucionar a problemática da atenção sanitária, gerou uma política de curto prazo que foi o Mais Médicos. O senhor foi secretário de Saúde por um período de tempo, e então como o governo deveria, a longo prazo, trabalhar para levar essa atenção primária à saúde a toda a população Nós brasileira? temos que reestatizar a questão da formação, em todos os níveis. Porque o prático, dada essa exacerbação corporativista, é que, especialmente nas residências, primeiro houve uma grande restrição à abertura de novos cursos. Isto é uma questão de oferta e demanda. Se você restringe a oferta, o preço sobe dramaticamente. Então, os salários dos médicos no Brasil, no interior do Ceará, são completa e exorbitantemente fora, não que não mereça, eu acho que uma formação desse nível merece o melhor salário, mas estou explicando a realidade brasileira. Você tem os salários completamente fora da realidade. Então, o médico, invariavelmente, numa pequena comunidade, ele tem um salário maior do que todas as pessoas da cidade, inclusive do juiz. E troca por coisas também que são presença por 2 dias da semana, por um turno de trabalho, enfim.
porque há uma demanda tão violenta e há financiamentos para estabelecer equipes de saúde da família, etc., etc., e expandiu-se dramaticamente. O Ceará, por exemplo, que é um dos estados mais pobres do Brasil, no interior já tem 100% de cobertura do programa de saúde da família. Então, nós estamos pagando lá 20 mil, 22 mil, 23 mil, 25 mil para um garoto que inicia a sua carreira fazer a atenção básica. Mas na formação você já não tem. Porque na formação brasileira, você ultra especializa o jovem estudante lá a partir logo da escola. E nós precisamos de um profissional generalista para fazer a atenção básica, por óbvio, né? Então, você tem um problema de formação. Quando você vai para a questão da atenção secundária e terciária, aí é uma tragédia. Só para lhe dar um dado, hoje o Brasil tem menos anestesistas do que tinha há 15 anos atrás, há 10, 20 anos atrás. Menos. Por quê? Porque nós delegamos, sem deliberação politicamente legítima, por mera pressão e contrapressão de grupos corporativos, nós delegamos às entidades médicas a faculdade de credenciar as residências e de habilitar o número de vagas. Então, os anestesistas foram os primeiros, mas os pediatras já são em seguida os próximos. Está faltando anestesista no Brasil, falta pediatra no Brasil dramaticamente, falta UTIsta, falta médico de UTI. Então, o médico de UTI ganha R$3.000 por um plantão de uma noite, né? E você fica atrás procurando na capital. Para ir para o interior não é verdade que seja questão de salário, porque o salário é tão sofisticado em todos os lugares que é justo que o camarada queira morar na capital. Onde se tem mais infraestrutura. Então, se não houver uma questão de ordem pública que interfira na formação, né, e que requalifique, não se pondere o orçamento discriminado de recursos humanos, inverta a lógica de uma superespecialização muito precoce para uma formação generalista, quem sabe essas ideias aí de fazer primeira residência na saúde da família, depois vir, enfim. Como os promotores, por exemplo, eu simpatizo com a ideia de uma carreira de Estado médica. Bom, e justo quando eu terminei de fazer essa pergunta e fiz a última da minha entrevista, um problema técnico veio e fez com que a gente não conseguisse mais gravar. E a gente só se deu conta disso agora, na verdade ontem à noite, quando eu passei o vídeo para o computador e eu fui assistir a entrevista completa. Porém, o áudio sim está gravado e enquanto eu tomo aqui meu café, eu deixo vocês escutarem os 30 segundinhos da última pergunta. Uma pergunta que não podia faltar, para a gente finalizar, é como, dentro de 20 ou 30 anos, nos livros de história, vão estar redatados a história brasileira atual, do governo interino, dos militantes para impeachment e de tudo que foi arquitetado nos últimos anos. Um golpe sujo, né, com fortíssima interação internacional, e com os nomes dos que estão praticando isso levados para o panteão dos pilantras, isso não tem a menor dúvida. Muito obrigado pela participação, foi uma honra tê-lo aqui no canal. Muito obrigado, nem doeu. Eu tive pouco tempo para poder fazer perguntas para ele, justamente pela agenda apertada que ele teve aqui em Rosário, mas foi muito proveitosa a vinda dele para Rosário, todas as palestras que foram dadas e todos os debates que se armaram. Por mais que uma pessoa não concorde com 100% do que ele fala ou com nada do que ele fala, pode confrontar as ideias e essa obviamente é a ideia de um debate, não é? Volto a repetir o que eu falei no áudio que vocês acabaram de escutar, foi uma honra entrevistar ele, ver refletido muitos ideais que eu também compartilho, ver também que aquela pessoa que a gente vê na televisão, nos debates, é uma pessoa simples, humilde, acessível para conversar. Foi obviamente uma honra tê-lo no canal, poder entrevistá-lo e poder compartilhar algumas horas de debate. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista, curtir, compartilhar com seus amigos e a gente vê na semana que vem. Até mais. Tchau.